Hoje eu vou explicar para você o que é a tal da mesa multidimensional arcturiana. Faz tempo que eu estou devendo esse vídeo, trazendo para vocês aqui a explicação de como funciona esse trabalho e de como esse trabalho tem mudado vidas. Se você está curioso e quer saber um pouquinho mais dessa técnica, vem comigo e vamos brilhar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Gratidão, você que está aqui, inscritos, não inscritos, você que está chegando pela primeira vez. Obrigado pela sua companhia. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona, o que é a mesa arcturiana e quais os benefícios que ela pode trazer e traz para a nossa vida. Eu já convido você, antes disso tudo, a deixar seu like, se inscrever, curtir os nossos conteúdos para que o YouTube entenda a relevância desses conteúdos e dispare para mais pessoas. Bom, a mesa está aqui na minha frente, tá? É um material aqui, mas aqui na verdade é só uma representação simbólica que é necessária ser trazida para a matéria, afinal de contas estamos na matéria, para fazer os trabalhos necessários. Então, tudo acontece num campo quântico multidimensional. Todo esse processo que é trabalhado na mesa, ele acontece em outras dimensões. Primeiro de tudo, vamos entender quem são os arcturianos. Os arcturianos são seres que vibram e vivem há 30 anos-luz aqui da Terra, na região de Arcturus. Eles têm como missão e função ajudar no despertar consciencial da humanidade nesse período tão importante que estamos vivendo de transição. Eles são seres azuis, se mostram de algumas formas diferentes, né? Tom da pele. Eles estão numa outra dimensão, por isso que a gente não consegue enxergá-los, né? Mas se encontram aqui e ancorados na força desse trabalho. Esse trabalho foi canalizado por Karen Rodrigues, que é a pessoa com a qual eu me formei para aplicar a mesa arcturiana. Bom, dito bem brevemente quem são os arcturianos, o que a mesa faz, galera? Nós vivemos muitas vidas. Essa aqui é mais uma das inúmeras que tivemos e das que provavelmente teremos lá à frente. E cada vida dessa, a gente acaba se vinculando a situações, a pessoas, criando pactos, nos ancorando a nossa energia em vibrações perniciosas, deletérias. Não sabemos disso porque temos o véu do esquecimento, que não nos permite conhecer a fundo quais foram nossas existências. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, num processo de hipnose ou até mesmo espontâneo durante o sono, a gente tem revelações de quem fomos lá atrás. E isso só é trazido à tona se tiver algum tipo de fundamento e necessidade espiritual para o seu momento de vida, não apenas pela sua curiosidade. Tendo isso em vista e olhando dessa perspectiva de que nós não somos, eu não sou o Jean, eu estou o Jean, sou um espírito imortal vindo da fonte criadora para atuar no mundo ou nos mundos, é importante ter essa concepção para entender o funcionamento da mesa. Esse olhar reencarnacionista, esse entendimento de que já vivemos muitas vidas e viveremos muitas outras, tá? Eu sei que para alguns é um passo um pouco ousado quando eu falo de arcturianos, porque se compreender a reencarnação para alguns já é difícil, imagina compreender o trabalho junto a seres considerados alienígenas, né? Nesse trabalho que é feito com a mesa arcturiana. Então eu peço para que você abra sua mente e permita-se entender como tudo isso funciona. E se você sentir no seu coração, tenho certeza que você vai chegar a esse trabalho, porque ninguém chega a esse trabalho por acaso. Bom, a mesa ela se divide basicamente em duas etapas. A etapa da apometria cósmica e a etapa da cocriação. O que é uma apometria cósmica, Jean? É uma limpeza profunda. Nessa limpeza, a gente abre a mesa na sua energia, no seu campo, e identifica chips, implantes, parasitas, magias negativas, questões de ancestralidade que estão atravancando o seu caminho, obsessores, magos negros, clones do teu corpo energético. Eu vou explicar um pouquinho de cada área dessa para que você entenda o que é. Corpos sequestrados também, gratidão. O que acontece, gente? O que são corpos sequestrados? São, às vezes, partes do nosso ser energético que são capturados durante o sono, quando eu não tenho um bom dia, minha vibração está lá embaixo e vou dormir. As entidades negativas conseguem nos acessar e, às vezes, retiram de nós partes do nosso corpo energético para controle e utilização de forma negativa. Os arcturianos resgatam essas partes suas, limpam e devolvem.
tá? Chips e implantes são itens colocados no nosso corpo energético. Nem todos são negativos, existem chips positivos, eu tenho alguns arcturianos. Esses chips que eles colocaram em mim é para fortalecer essa conexão com eles, então existem chips positivos. Os chips negativos são como se fosse chip de celular mesmo, coloca dentro do seu corpo para te monitorar, para diminuir tua frequência, tua energia, para fazer você ser controlado por essas entidades negativas. Os implantes são implantes verdadeiramente, às vezes colocam um capacete, às vezes colocam um óculos para que você não saia da Matrix e não perceba o que é o mundo e a realidade lá fora. Tudo tecnologia para controle e domínio das trevas, tá? Bom, além disso, temos também encostos, obsessores e magos negros. Encostos, você baixa a tua vibração, atrai uma entidade negativa que fica no teu campo energético. Não necessariamente ela tem alguma coisa contra você, mas está ali se alimentando dos seus pensamentos negativos, dos seus sentimentos contrários, e isso fica grudado. Encosto é uma coisa mais conhecida popularmente, né? Obsessores, entidades que têm vínculos com você de outras vidas e que te buscam, te procuram no astral para fazer cobranças, para te perseguir mesmo por não aceitar às vezes que você está prosperando, que você está vivendo a sua vida, pois não acha justo, pois você o prejudicou vidas atrás, tá? E magos negros, que eu não gosto muito desse nome, eu gosto de magos que praticam magia negativa, né? Porque associar o negro a negativo não é legal. Esses magos são seres que têm conhecimento magístico e que conseguem manipular, controlar e têm um poder e um conhecimento muito grande, só que usam isso para o negativo. A mesa faz uma limpeza, a gente vasculha todas essas áreas, remove, limpa, transmuta e encaminha essas entidades para as câmeras de regeneração arcturianas, que são as câmeras onde esses seres ficam até estarem recuperados e poderem entrar na roda kármica, na roda da vida novamente, para poder viver outra existência, deixando o seu campo de energia, tá? Veja, se você chegou nesse trabalho, é porque a espiritualidade, os seus mentores, os arcturianos, entendem que você pode ser liberado dessas energias. Essas energias todas, gente, atravancam nossa vida amorosa, atravancam nossa vida profissional, atravancam nossa saúde, trazem tantas dificuldades. E a mesa, como eles têm esse propósito de elevar a consciência do ser humano, de fazer com que a gente fique mais desperto, vem. Porque como é que eu vou ficar desperto? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou me conectar a minha alma afim para viver uma relação? Se a minha energia está toda zoada, se eu estou cheio de implante, de chip, conectado a um monte de entidades negativas, entendem a importância da apometria e da limpeza? Outro item que a gente encontra são magias negativas, ou seja, a magia negativa inclui tudo, desde sentimento de inveja nessa vida, pessoas que realmente fizeram algum tipo de trabalho nessa existência paralela ou existências anteriores, tá? Além das magias negativas, também temos a limpeza de clones. O que são clones, gente? Pega uma cópia do teu corpo energético espiritual, faz uma cópia, leva para um laboratório e utiliza isso de uma forma trevosa. A Karen mesmo não sabe dizer qual é o objetivo desses clones, os arcturianos não trouxeram para ela, não foi canalizado isso, só que eles dizem ser importante a gente destruir estes clones, pois com certeza tá afetando a tua energia de alguma forma, tá? 99,9% das pessoas que chegam até esse trabalho têm todas essas questões. Tem encosto, tem obsessor, tem mago negro, tem clone, e é normal que isso apareça, tá? Principalmente as pessoas que têm mais sensibilidade, que têm um mandato mediúnico, um trabalho espiritual a ser desenvolvido, parece, pela minha experiência, que acaba sendo mais potencializada essas energias, sabe? Então, é importantíssimo fazer o processo de limpeza. Feito tudo isso, gente, o processo de limpeza... tinha um nome aqui ainda de ontem. Feito o processo de limpeza, meus amores, o que acontece? A gente vai para a cocriação. A gente vai falar sobre alguns itens, por exemplo, prosperidade e abundância, relacionamento afetivo, equilíbrio mental, equilíbrio vital, força mental. Falamos de manifestação de Deus na sua vida, falamos de... eles estão falando que eu esqueci de falar de ancestralidade na limpeza também. Desculpa, é feita a limpeza de vínculos e elos ancestrais
negativos, liberando as pessoas para os seus destinos, tá? A gente também faz um trabalho de quebra de padrões ancestrais muito conectado com a constelação familiar sistêmica. A gente às vezes traz um padrão de honra às coisas ancestrais da nossa vida, que são coisas negativas. E a gente precisa quebrar estes elos e padrões para poder fluir. Então a mesa também trabalha nesse sentido. Voltando para a cocriação, a gente fala de relacionamento afetivo, prosperidade, saúde, força mental, equilíbrio mental, força vital, manifestação de Deus. São itens que a gente vai medir a tua frequência, tá? Então, quanto é que eu estou vibrando na prosperidade? 0%. Que mandalas, que decretos, aí a mesa vai operar, né, com o pêndulo, ele vai mostrar para nós, né, qual decreto que eu vou usar, ele vai direcionar lá para o decreto. Dá um exemplo para nós, arcturianos. Ó, decreto de proteção. Então vamos supor que essa pessoa ela não está conseguindo prosperar e ela precisa de proteção, porque as energias negativas que estão ao redor não deixam com que ela eleve a frequência de prosperidade. Então o que, que a gente faz? Faz o decreto de proteção na mandala. Arcturianos, mais algum? Zion, mexe para nós mais um, só para eles verem como funciona a mesa. DNA divino. Decreto do DNA divino. Aí eu vou aqui, gente, eu tenho um livro com todos os decretos, tá? O DNA divino, o que que fala? Vou falar para vocês. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim a matriz divina, reconectando minha alma e meu espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio das hélices do meu DNA divino, ligando e ativando todos os arquivos em meu corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em meu novo estado de ser. DNA divino é para te reconectar à fonte criadora, ao DNA criador. Muitas vezes nos afastamos da fonte criadora. Então veja, eu consigo já ter um diagnóstico da situação da pessoa a partir das mandalas. Se saiu proteção, DNA divino, eu já posso dar um feedback para a pessoa, ó, seu campo financeiro estava sendo afetado por questões energéticas negativas, é necessário uma conexão com o divino um pouco maior para que essas energias não atrapalhem o seu desenvolvimento material profissional. Vamos lá, terminamos. Fluxo. Quando dá o fluxo na mesa, dou o comando do fluxo, passamos para outra sessão. E tudo isso é medido, tá? A pessoa está vibrando 0% em prosperidade, trabalhamos. Está vibrando 20% em poder pessoal e autoestima, que são itens também os arcturianos adoram trabalhar. Poder pessoal e autoestima, o nosso autocuidado, a nossa capacidade de manifestar. Então eles têm um olhar muito sério para isso, porque muito começa nesse campo. Né? Então, se eu não tenho um poder pessoal e eu não acredito na minha capacidade, se a minha autoestima está baixa, se eu não confio no que eu estou fazendo, a mesa vai sinalizar e nós vamos trabalhar os decretos, tá? Gente, experiência própria. Eu passei pelo processo da mesa, eu fiquei quase 7 meses me tratando. Às vezes as minhas mesas saíam de 15 em 15 dias. E era puxado, porque tem uma questão financeira também, mas eu fiz questão de pagar, porque eu estava sentindo a minha melhora. Não é gasto, é investimento na sua vida, tá? Eu tô falando como uma pessoa que passou e não acreditava no começo, quando a pessoa veio me oferecer esse trabalho, eu falei, nossa, que viagem, né? Arcturiano, nem sabia o que era isso. Alienígena, mesa. Ai, gente, vou fazer para ver. E aí fiz a primeira mesa e comecei a perceber umas movimentações importantíssimas. Inclusive, a mesa me colocou dentro do meu propósito. Então, eu estava indo para um caminho e a mesa, nessas energias equilibradas, quando a gente se conecta com o nosso eu divino e superior, que a mesa ajuda a fazer isso, a gente acaba se conectando ao nosso próprio propósito. E aí a gente consegue ter mais clareza de para onde a gente deve guiar nossos passos, tá? Então, essa centralização, essa capacidade de ter discernimento de para onde devemos ir, o que devemos fazer, a mesa também nos ajuda nesse aspecto, tá? Então, gente, você vai lá no meu Instagram, @vaibrilhajean, tem inúmeros e infinitos depoimentos de pessoas que estão tendo a vida transformada. A mesa trabalha muito dentro das nossas crenças, dos padrões limitantes que a gente carrega, desfaz tudo isso para que a gente resgate a nossa força e o nosso poder e consiga, empoderados de quem somos, construir um novo futuro. Ela dá esse suporte. Só que é muito importante também, gente, entender que a mesa ela amplia essas perspectivas, faz as limpezas, eleva nossas frequências, mas tem a parte que nos cabe também, nesse latifúndio,
tá? A parte que nos cabe é estar atento aos movimentos, principalmente internos, de insights que vão vir, sonhos, situações que vão chamar sua atenção para pontos que precisam ser trabalhados. Se você ignora essas mensagens, se você, por exemplo, começa a mesa e não faz a mesa dentro do prazo, deixa de fazer o tratamento, né? Por exemplo, a mesa recomenda o retorno. Então a gente fez uma mesa, recomenda daqui 30 dias. Aí a pessoa volta daqui 80, 90 dias. Entende? Então, é um tratamento, precisa ter comprometimento com você. A partir do momento que você chega à mesa e quer fazer este trabalho, se comprometa a fazer este trabalho, a seguir o que é orientado e a dar a sua porcentagem também para que a vida se manifeste da forma como você gostaria. A mesa não é mágica, tá? A mesa, ela trabalha nessas limpezas com a tecnologia arcturiana, mas depende de nós também darmos o nosso passo e estarmos abertos para as mudanças que serão trabalhadas internamente para que elas possam se materializar no externo. Se você não dá ouvidos, ignora, ou você faz só uma sessão e não retorna, ou retorna, a mesa pede 30 dias, você volta em 120 dias, fica complicado. Então é preciso comprometimento com o seu tratamento, tá bom? Além da mesa, eu estou colocando para algumas pessoas também uma técnica nova chamada puxão quântico, que vem junto com a mesa e as pessoas que já estão lá para a terceira, quarta mesa, eu faço gratuitamente, tá? É uma ferramenta que ajuda a potencializar e acelerar pedidos. Então eu vou vir com o pêndulo, vou perguntar se é divino ou não. Aí nós temos toda uma série de mandalas que a gente usa para ancorar as energias e acelera a manifestação desse seu desejo, desde que a mesa diga que é ok, é divino, pode manifestar, tá? Então, essa foi a explicação da mesa. Eu estava devendo a vocês essa explicação um pouquinho, já faz um tempo que eu tinha que ter gravado esse vídeo. Agradeço profundamente você que chegou até aqui. Se quiser fazer a sua mesa, o meu WhatsApp tá no link na descrição desse vídeo. Manda lá mensagem, se tiver alguma dúvida eu vou te explicar, tá bom? Se coloque em primeiro lugar, se cuide e zele pela sua energia e pelo seu futuro, certo? Beijo grande, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.